tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo com uma provocação. Se você comprou um imóvel financiado, esse imóvel não é seu. Agora eu vou explicar o porquê. Existem algumas cláusulas no contrato de financiamento que, se você já fez um contrato de financiamento, eu tenho certeza que você não leu. E eu vou ler ele aqui para você hoje. Vou ler e explicar. Na cláusula 13, alienação fiduciária em garantia. Os devedores alienam à Caixa o imóvel ora transicionado, em garantia cumprindo das obrigações desse contrato, conforme a Lei 9514 de 97, abrangendo as accessões, benfeitorias, melhoramentos, construções e instalações. A propriedade fiduciária é construída com o registro desse contrato, tornando os devedores possuidores de direito e a Caixa possuidora indireta do imóvel. Ou seja, a Caixa, ela continua sendo a proprietária do imóvel e você, como cliente, você é o possuidor, você tem a posse direta do imóvel. E tendo a posse, você pode usufruí-la da forma que você bem entender. Você pode, inclusive, fazer melhorias no seu imóvel ou até mesmo alugá-lo, se a sua opção pela compra tiver sido um investimento. E ainda diz o seguinte: aos devedores adimplentes é assegurada a livre utilização do imóvel em garantia, que foi o que eu acabei de explicar. Você pode usá-la porque você tem a posse, então você pode usá-la da forma que preferir. O prazo de carência para expedição da intimação, a carência para expedição de intimação é de 60 dias corridos, contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago. Ou seja, dependendo do seu contrato de financiamento, pode ser que tenha alguma informação aí de um prazo diferente desse meu contrato. Eu estou lendo para você o meu contrato de financiamento. O meu contrato, ele diz que se eu atrasar um mês, a Caixa já vai me mandar uma intimação informando esse débito e ela já vai constar nos autos como a primeira intimação. A intimação, a mora dos devedores, será ratificada mediante intimação pessoal ou de seu representante legal ou procurador, regularmente constituído com prazo de 15 dias para a purgação. Purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá a alienação fiduciária, cabendo aos devedores o pagamento das despesas de cobrança de intimação. Ou seja, o que significa isso em palavras mais simples? O devedor, ele vai ser comunicado que ele está devendo, as parcelas desse imóvel e, além das custas do que ele está devendo, ele ainda vai ter que cumprir com o pagamento das despesas que a Caixa teve para estar encaminhando essa intimação. Isso é o que diz o contrato. Eventual diferença entre o valor pago a título da purgação da mora e o devido no dia da purgação deverá ser paga pelos devedores juntamente com o encargo vicente, que significa a mesma coisa, tá? O devedor, ele vai ter que cumprir com a negociação, ele vai ter que ir na Caixa ou no banco que ele estiver devendo, Banco do Brasil, Santander, Itaú, indiferente aonde ele financiou o imóvel. Ele tem que responder a essa intimação. Então, se você receber uma cobrança por uma dívida de financiamento, não deixe de ir no banco para negociá-la, porque tem muita gente que perde o imóvel por falta de conhecimento. O que acontece? A pessoa, ela fala assim: não, eu não tenho dinheiro agora. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou e resolvo essa situação. Mas o banco, ele não espera, tá? Você precisa ir até o banco para estar negociando essa dívida da forma que você conseguir pagar. A consolidação da propriedade. Decorridos 15 dias sem a purgação da mora, ou seja, a pessoa que estava devendo não pagou, o oficial do competente registro de imóveis certificará este fato e, à vista da prova de pagamento pela Caixa e do Imposto de Transição de Bens e Imóveis, o ITBI, e, se for o caso, o laudêmio promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome da Caixa. Decorridos 15 dias
Sem a purgação da mora, o oficial competente do registro de imóveis certificará esse fato e, à vista da prova do pagamento pela Caixa do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, ITBI, e se for o caso do laudêmio, promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome da Caixa. Ou seja, se você não foi no banco fazer a negociação das suas parcelas, a Caixa, ela vai comunicar no registro de imóveis, ela vai recolher o ITBI e ela vai consolidar a propriedade. Tem muita gente aí que trabalha com leilão que usa a nomenclatura de forma errada. Até falam que eles vendem retomados da Caixa. Não existe uma propriedade retomada no leilão, porque não tem como a Caixa ela retomar algo que é da própria propriedade. Ela consolida a propriedade. Então, é errado falar que você comprou, por exemplo, um imóvel que foi retomado, para aqueles clientes que compram imóveis de leilão. Não, você não compra um imóvel retomado, você compra um imóvel consolidado. Eles nada mais fazem do que consolidar a propriedade conforme o contrato, ele rege. O imóvel, ele não é do cliente. Se você financiou o imóvel, você tem que ter pleno conhecimento que você tem a posse do imóvel, você não tem a propriedade do imóvel. Você não é o real proprietário, você só vai se tornar o real proprietário do imóvel a partir do momento que você quitar o seu financiamento. Até você quitar o seu financiamento, você precisa ter plena consciência que se porventura você atrasa a parcela, você tem que ir no banco negociar, porque senão você vai perder o seu imóvel, ele vai a leilão. Tá? Então não fica aí com essa de, o imóvel é meu, ninguém me tira daqui, porque não funciona assim. Muita gente está perdendo o imóvel por falta de conhecimento, porque a pessoa, geralmente os corretores, quando eles vão vender o imóvel, qual é a propaganda que se faz? Venha comprar o seu imóvel, porque você vai estar pagando o que é seu. Essa propaganda, ela é errada, porque quando você compra um imóvel financiado, você não está pagando o que é seu, você está pagando o que será seu, tá? O imóvel, ele só será seu, a propriedade do imóvel só será sua a partir do momento que você quitou o contrato de financiamento. Aí ele deixa de ser um contrato de alienação fiduciária e ele passa para a sua real propriedade. Tá? Então não fica com essa de o imóvel é meu e ninguém me tira daqui, quando eu tiver dinheiro eu vou no banco negociar, porque isso não funciona. Leilão extrajudicial. Consolidada a propriedade em nome da Caixa, o imóvel será alienado a terceiros, conforme o procedimento previsto no artigo 27 da Lei 9514 de 97. Para fins do leilão extrajudicial, as partes adotam os seguintes conceitos: valor do imóvel. O valor da avaliação constante na letra B8, acrescidos os valores das benfeitorias existentes e que integram, atualizado monetariamente até a data do leilão, reservando à Caixa o direito de reavaliar o imóvel. Valor da dívida. O saldo devedor da operação de alienação fiduciária na data do leilão, incluídos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais. Valor da despesa. Soma das importâncias dos encargos, custas das intimações e as necessárias à realização do público leilão, incluindo as despesas relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. O primeiro leilão será realizado dentro de 30 dias contados do registro da consolidação da propriedade em nome da Caixa, pelo valor do imóvel. Não havendo oferta em valor no mínimo igual ao fixado no primeiro leilão, será ofertado um segundo leilão no prazo de 15 dias contados da data do primeiro leilão público, pelo valor da dívida atualizada monetariamente acrescido das despesas. Alienado o imóvel, nos 5 dias subsequentes ao integral e efetivo pagamento, a Caixa entregará aos devedores a importância que sobrar, considerando nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias depois de deduzidos os valores das dívidas, das despesas e dos encargos, importando em recíproca quitação. No segundo leilão, na ausência de lance maior ou igual ao valor da dívida,
ou na ausência de licitante, será considerada extinta a dívida e exonerada a Caixa da obrigação de restituir aos devedores de qualquer quantia e que a título for. Extinta a dívida, dentro de 5 dias, a contar da data da realização do segundo leilão, a Caixa dará ao devedor um termo de quitação. Consolidada a propriedade em nome da Caixa, os devedores lhe entregarão o imóvel livre e desimpedido, sob a pena de pagamento à Caixa, aquele que tiver adquirido o imóvel em leilão a título da taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, o valor correspondente a 1%, no valor do imóvel, atualizado de forma contratual. Não se aplica ao imóvel objeto do presente contrato o direito de preferência em favor ao locatário, estabelecido pelo artigo 27 da Lei 8245 de 91. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com um prazo de 30 dias para desocupação, salvo aquiescência por escrito da Caixa, os sucessores devendo a denúncia ocorrer no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade. Será considerada ineficaz e sem qualquer efeito de contratação ou prorrogação de locação do imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano, sem concordância por escrito da Caixa. Então, eu vou explicar para você agora de uma forma simples para que você consiga entender. O que significa? O imóvel, você não foi lá negociar com o banco. O banco, ele faz a consolidação da propriedade, ele não retoma o imóvel, tá? Não existe imóvel retomado, porque o banco, ele consolida a propriedade de um imóvel que é dele. Então, não tem como ele retomar algo que já é dele. Então, ele consolida a propriedade e manda esse imóvel para o primeiro leilão público. O primeiro leilão público, ele será no valor de avaliação real do imóvel. E o que eu quero que você entenda? Que raras vezes acontece de alguém comprar no primeiro leilão público, porque quem quer uma oportunidade de leilão, ele quer que o valor caia, ele quer comprar um imóvel com preço de oportunidade. Então, o que a Caixa ela diz no contrato? Que se um imóvel, porventura, ele for vendido no preço de avaliação real para uma pessoa que quis comprar um imóvel de leilão e quis pagar o valor de mercado. Então, nessa situação, a Caixa vai pegar todo esse valor, vamos colocar em números para você entender. O seu imóvel está avaliado em 150 mil, o valor real de avaliação dele. Você tem um saldo devedor com a Caixa de 100 mil. Então, nesse primeiro leilão público, se porventura esse imóvel for vendido a 150 mil, a Caixa ela vai deduzir todos os encargos, todas as custas que ela teve, que procede devido a esse leilão, e descontando tudo, saldo devedor e todas essas custas, ela vai te devolver o que foi restante, né? Então, vamos supor, vendeu 150 mil, seu saldo devedor é 100 mil, mas teve aí uns 5 mil de custas, ela vai te devolver 45 mil. Mas não se iluda, porque isso é um caso muito raro de acontecer. Depois, decorrido mais em torno de 15 dias, a Caixa, ela obrigatoriamente, ela tem que fazer um segundo leilão, uma segunda oferta pública. E acontece da mesma forma, porém, ela já não tem mais a obrigatoriedade. Ela pode abaixar um pouco o valor do imóvel, porque ela já não tem a obrigatoriedade de te passar nenhuma diferença. Então, vamos supor que a sua dívida aí, ela está em torno de 105 mil. E ela fala, eu quero vender esse imóvel agora no segundo leilão por 105 mil. Ela pode vender, e se porventura isso acontecer, ela vai emitir para você um termo de quitação de dívida e você vai dar o imóvel, vai entregar o imóvel livre e desimpedido para esse novo comprador, o novo proprietário do imóvel, e assim você estará livre de qualquer problema junto à Caixa. Você não tem mais dívida com a Caixa, assim como você não tem mais nem a posse do imóvel. Você não pode ficar mais no imóvel. Tá? Decorridos o primeiro, segundo leilão público, se porventura não teve nenhuma oferta de lance, a Caixa ela pode fazer, ou eu falo Caixa, mas isso acontece com
todos os bancos, tá? Mas a Caixa que eu peguei como referência porque meu imóvel foi financiado pela Caixa e eu estou usando um contrato da Caixa para fazer todas essas explicações. Então, você pega, se porventura foi para o terceiro leilão, né? Ou para uma oportunidade de venda direta, o banco, real proprietário do imóvel, já com a consolidação feita, ele pode vender pelo preço que ele quiser. É onde a gente encontra aí imóveis com valor de oportunidade de fato, tá? Imóveis com preço aí que eu tenho visto 60 mil, 65 mil, 70 mil. Então existem muitos imóveis com preço de oportunidade. Por quê? Porque a partir do momento que esse imóvel passa pelo primeiro e o segundo leilão público, o banco que consolidou a propriedade, ele pode vender pelo preço que ele quiser. Tá? Então isso é o que acontece. E se porventura você que está aí dentro do imóvel, seu imóvel já foi a leilão, e se você não quiser sair do imóvel, o real proprietário que comprou o imóvel pelo leilão, ele não tem culpa do que aconteceu com você, tá? Mas aí você não quer sair do imóvel. Aí o real proprietário agora ele vai entrar com uma ação de missão da posse e essa ação, o juiz ele vai determinar para um oficial de justiça ir até o local fazer a desocupação forçada. Vamos supor que essa desocupação, por ordem do juiz, demore, porque pode demorar, ou pode ser rápido. Eu já tive casos que demorou 60 dias, como eu já tive casos que demorou 1 ano e 3 meses. Então, isso vai da demanda judicial de cada juiz. Tem alguns juízes que, por ter uma demanda menor, são mais rápidos, e por alguns juízes, por a vara ter uma demanda maior, elas demoram um pouco mais. Então, isso vai da demanda judicial de cada juiz, esse prazo de desocupação. Então, vamos supor que, porventura, essa desocupação demore. O cliente que ficou aguardando essa desocupação, ele pode exigir que você pague para ele os direitos da moradia, tá? E esses direitos são impostos em contrato 1% do valor. Então, só para você ter ideia o quanto isso é oneroso. Um aluguel hoje é calculado em cima de, no máximo, assim, 0,5% de um valor. Então, um imóvel aí, vamos supor, colocar um preço simbólico de 100 mil reais, um aluguel convencional você pagaria R$500. Se porventura o cliente que comprou esse imóvel, ele entrar com uma ação de restituição, você terá que passar novamente por um transtorno, porque você vai responder isso judicialmente e você terá que pagar por mês para essa pessoa o valor de 1%. 1% de 100 mil, um aluguel que você pagaria R$500, você irá pagar para ele R$1.000. Então pense bem antes de não aceitar uma negociação, né? Porque muitas pessoas que compram imóvel em leilão, ele não tem culpa do que aconteceu com você, tá? Então, pode ser o José ou pode ser a Maria, independente. Alguém vai comprar, porque seu imóvel está sendo vendido com valor, o imóvel que você mora e perdeu, está sendo vendido com valor de oportunidade. Então, independente de quem compre, a pessoa ela não comprou com a finalidade de prejudicar. Ela comprou com a finalidade de aproveitar a oportunidade que ela estava tendo de investimento. Mas pensa bem antes de você prejudicar essa pessoa, porque ela pode recorrer aos direitos, tá? E judicialmente, no seu contrato, se você ler aí, você vai ver. Se você não sair do imóvel, você tem que pagar para ela a taxa de ocupação. E essa taxa é 1%. Tá? Então, muitas vezes, quando o imóvel é arrematado, um dos primeiros passos que a gente faz antes de entrar com a emissão de posse judicial é tentar um acordo extrajudicial, né, que é negociar um prazo para mudança. Muitas vezes a gente oferece o pagamento do primeiro aluguel, oferece o pagamento do caminhão da mudança, que também onera, né, essa questão. Então pensa bem antes de você não aceitar um acordo, porque o fato de você não aceitar um acordo, você também está assumindo a responsabilidade que você já não deve mais o banco, o seu termo, já houve uma quitação, você deu o imóvel e o banco quitou a sua dívida, então você não deve mais o banco. Mas se você não sai do imóvel, existe uma grande chance de você estar abraçando uma nova dívida,
tá? Porque o juiz, ele pode sim determinar que você pague a posse no período que você ficar dentro do imóvel. Então, assim, só esses termos que eu gostaria de esclarecer, porque eu tenho ficado muito triste ao ver muitas pessoas perdendo o imóvel por falta de conhecimento, porque abraça essa questão de eu financiei o imóvel, agora o imóvel é meu. Não, você financiou um imóvel e ele será seu. Você tem a posse dele, você pode fazer melhorias, você pode alugar, você pode usar ele da forma que você preferir. Mas você não pode deixar de pagar. A partir do momento que você deixa de pagar, o banco, ele não retoma o imóvel. Essa é uma palavra muito errada, e quem vende imóvel adjudicado e trabalha com esses termos é porque realmente não entende 100% do que está fazendo, tá? Então o banco, ele retoma, ele consolida a propriedade e não retoma a propriedade, tá? Não é imóvel retomado, é um imóvel consolidado. Ele consolida a propriedade e, sendo o real proprietário do imóvel, ele tem direito a leiloá-lo. O primeiro e o segundo leilão público, ele tem valor definido em contrato. Se porventura no primeiro leilão for vendido o seu imóvel, o banco, ele vai te passar uma diferença do valor que foi pago. Se for para o segundo imóvel, ele já não tem essa obrigação, e a partir do terceiro imóvel ele vende pelo valor que ele quiser. Tá certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, me chame, tá? O que eu quero é disseminar o conhecimento para que as pessoas parem de perder imóvel, porque eu trabalho com imóveis de leilão, de oportunidade, tanto imóveis judiciais quanto imóveis extrajudiciais. Eu vendo oportunidade a todo tempo. Ter imóvel de oportunidade para vender, para mim, é lindo. Eu amo essa parte de trabalhar com investimentos e poder fazer multiplicação de capitais para os investidores que me escolheram como corretora. Porém, eu fico muito triste com as pessoas que têm perdido o imóvel por simples falta de conhecimento. Então, se você conhece alguém que tem essa situação, marca ela aqui para ela ver esse vídeo, tá? Envia esse vídeo para quem você sabe aí que está passando por uma dificuldade, porque realmente, se a pessoa ela tem um imóvel financiado, o financiamento é prioridade no pagamento de todas as dívidas que ela possui, tá? E depois eu vou gravar aqui outros vídeos explicando que a pessoa pode perder o imóvel não só por esse motivo, mas aí fica aí como um assunto para o próximo vídeo. Eu agradeço você. Se você ficou aqui até o final, reage aqui, comenta alguma coisa para eu saber que você ficou aqui até o final. Esse foi o meu primeiro vídeo e eu espero voltar aqui muitas outras vezes para explicar mais sobre esse assunto para vocês, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.